Olá, meus queridos alunos! Hoje a nossa aula é referente ao livro paradidático Coragem Não Tem Cor, da Márcia Kupstas. Nessa aula vocês conhecerão um pouco da vida da autora, das principais obras. Nós também conheceremos, os personagens principais, as características desses personagens. E na sequência, contarei para vocês um resumo dessa história, desta obra. Na aula de análise, que virá na sequência, nós discutiremos, o tema principal, que é o preconceito racial, ok? E depois, na sequência, uma avaliação valendo nota. Então, vamos lá? Então, vamos conhecer um pouco sobre a vida da escritora, da autora Márcia Kupstas. Sobre a vida dela. A Márcia, ela nasceu em São Paulo em 1957 e ela é descendente de russos e lituanos, povos que sempre foram grandes contadores de histórias. Quando a Márcia tinha 5 anos de idade e ela nem era alfabetizada, ela sentava no colo do pai dela e ditava os livros. Quando ela se tornou adulta, ela participou do Grêmio da USP, onde ela se formou em letras, enviando textos para revistas e concursos, e em 1986 ela publicou um livro chamado Crescer é Perigoso. E esse livro foi premiado como revelação no concurso da Mercedes-Benz de Literatura Infanto-Juvenil. Em 2006, comemorando os 20 anos de carreira dela, ela mereceu uma exposição na Biblioteca Monteiro Lobato e contava com já 100 livros publicados. Esses livros, a maioria, são para o público jovem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a carreira e a profissão dela. Ela formou-se em língua portuguesa e literatura pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em 1982. Em 1977, ela iniciou a carreira de professora de literatura e técnicas de redação. Desde adolescente, ela escreve textos de ficção, publicando, esses textos em suplementos literários e revistas destinadas ao público juvenil e adulto. Ela colaborou com revistas alternativas e para o jornal Leia. Manteve por 3 anos, de 1986 a 1988, a seção Histórias da Turma na revista Capricho. Agora a gente se pergunta, por que a Márcia escreveu Coragem Não Tem Cor? Ela disse que pouco antes de escrever o livro, ela vivenciou na família atitudes de intolerância e preconceito que muito a chocaram. Segundo ela nunca imaginávamos, que pessoas queridas possam agir mal, mentindo, acusando sem provas, exagerando os fatos para magoar quem se ama. Agora eu vou apresentar para vocês algumas obras que foram destaques na carreira dela. É Preciso Lutar, Eles Não São Anjos Como Eu, Histórias da Turma, O Clube do Beijo, Revolução em Mim, O Primeiro Beijo, Um Amigo no Escuro, O Filho da Bruxa e Evocação. Obras bem infanto-juvenis. Agora vamos falar um pouco sobre os principais personagens. Vamos começar falando dos 2 personagens principais. Benjamin, ele era lindo, negro de olhos verdes, um bom menino, estudioso e um tanto frágil. É assim que definiram as características dele. Benjamin sofreu muito na história. Ele foi acusado de roubo, de uma bolsa de joia, foi muito discriminado. Mas, aí no decorrer da história, vocês vão saber o que aconteceu. O Lúcio, ele é considerado pela autora o protagonista. Por quê? Porque ele luta por justiça o tempo todo.
e quando percebe que julgou mal uma pessoa, é o primeiro a reconhecer. Ele podia parecer com o irmão, né? Na altura, no formato do rosto, mas tinha puxado a cor mais escura de pele e a dureza de alma de Norberto, pai deles, que, que tinha a mesma noção de justiça e na história já era falecido. Agora vamos falar dos demais. A Edna é a mãe dos meninos. Ela é moradora de um bairro periférico. Em Osasco eles moravam. Com uma família desestruturada, ela não é uma faxineira ou uma serviçal analfabeta. Ela é uma funcionária pública concursada que sempre trabalhou e buscou o melhor para os seus filhos. Lá no livro dizia assim: Edna, funcionária pública concursada, que se orgulhava de nunca ter feito uma dívida no próprio nome. O Leon é o primo francês que era padre e deu a bolsa de estudo para os meninos. O reitor Paul James era um homem pequeno, afunilado, com a calva se esticando para cima e os lábios e nariz pontudos, apontados para frente. Como todos homens pequenos diante de grandes, tentava manter a autoridade sem se acovardar ou abusar do cargo. Realista e comodista, ele não fazia nada contra o preconceito. Sua solução era tentar transferir os irmãos. A Mary era a professora de física. Era uma coroa muito bonita, uma mestre cúmplice da garotada, pois ela andava mais na moda do que muito adolescente. Foi vítima de um furto que armaram para incriminar o Benjamin. O Sérgio era um menino metido a rico e na briga com o Lúcio, durante a briga, o Lúcio arranca o alargador da orelha dele. E esse Sérgio, ele odeia os irmãos e faz de tudo para prejudicá-los gravemente. O Douglas, ele vira amigo do Lúcio. E as características dele no livro, que ele era um menino peso pesado, criança longe da puberdade, era espirituoso, adorava informática e tinha tudo quanto era novidade tecnológica. O Douglas era capaz de ficar horas mostrando o funcionamento de um tablet ou exibindo suas descobertas na internet. A Vitória, ou Vicky como é chamada, Ela é filha de um riquíssimo imigrante. Durante a história, ela se torna namorada do Benjamin. E o próprio Benjamin a descreve como que ela era linda, tinha os cabelos compridos, era alta e tinha um corpo todo bonito. A Vicky, ela tinha duas irmãs, a Rebeca e a Jânia. A Jânia era doente, ela fazia tratamentos psiquiátricos e ela sofria de cleptomania. Ela tinha mania de roubar sem ter necessidade. As duas irmãs eram bem magras, tinham corpo de modelos. O Evandro, o Douglas e o Washington eram amigos que ajudaram muitos garotos, inclusive o Benjamin, porque se não fosse eles, disponibilizarem uma gravação para provar que Sérgio tinha armado para Benjamin, ele não teria sido, dispensado na delegacia. E não teria também terminado com a Vicky, tido um final bem legal como eles tiveram. O Lorenzo era o pai da Vitória e ele era um homem muito preconceituoso, um comerciante muito preconceituoso. E no início ele não aprovava o namoro da filha com o Benjamin. Porém, no final, devido a ele ter provado a sua inocência, o pai acabou aprovando sim o namoro dos dois. Agora vamos ao resumo desta obra. O Benjamin e o Lúcio são dois irmãos de origem humilde, garotos negros da periferia de São Paulo. Eles moravam em Osasco, mas que por terem descendência francesa, eles recebem de um primo uma bolsa de estudos em um dos melhores colégios e mais caros da cidade. Ambos comemoram muito essa oportunidade.
mas eles reagem de maneira diferente. Enquanto Benjamin ele se encanta com a infraestrutura do colégio, o Lúcio ele nota o preconceito da maioria dos colegas e até de alguns professores. E a situação piora quando Benjamin começa a namorar a filha de um rico comerciante. E também quando Lúcio, tem uma briga com Sérgio, aí tudo piora. Os garotos, eles enfrentam o preconceito e a maldade de colegas, mas eles reagem o tempo todo. Mesmo quando o Benja é injustamente acusado por roubo, o que foi fruto, de uma armação de dois estudantes, eles conseguem no final provar a sua inocência. Inclusive, ele fica em primeiro lugar na média da classe e o Lúcio recebe uma vaga de estágio profissionalizante em outra escola. Então, graças a alguns amigos não racistas, eles conseguem provar a inocência do Benja e identificar os verdadeiros culpados. Os irmãos, eles lutam, o tempo todo para conquistar o respeito que merecem. E eles conseguem. Muito obrigada pela sua participação. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa, que você tenha gostado. Não esqueça também de ver na sequência a aula de análise, ok? Um abraço carinhoso e até!